Ministro, Senhora Secretária de Estado e Senhor Secretário de Estado, Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, eu começo precisamente por esta parte final, ou seja, queria ajudar à condução dos trabalhos. Vamos procurar ser breves e, naquilo que está ao nosso alcance, ser concisos nas temáticas que hoje temos a discutir num debate que é longo. E começaria, primeiramente, por manifestar, digamos, a nossa surpresa e até alguma, digamos, algum desconforto. Vínhamos nós preparados para discutir aqui as soluções, as propostas do Partido Socialista, nomeadamente as propostas das a taxa anunciada para as parcerias público-privadas e, de facto, não foi possível, porque ela estava anunciada, estamos em certa especialidade, estávamos convictos que hoje íamos discutir essa taxa. Eu até vim preparado com os códigos tributários, não fosse apanhado desprevenido num tema tão relevante. Mas também há aqui dois dados não menos importantes e que têm a ver com aquilo que estamos hoje aqui a discutir. O cenário macroeconómico. Estou a ver que gera entusiasmo na bancada do PS, o que é sempre animador. O cenário macroeconómico. Eu, de facto, Sr. Ministro, tivemos aqui um momento parlamentar único, com a amizade toda que tenho do Sr. Deputado Basílio Horta, é um momento parlamentar que deve ficar devidamente registado. O PS assumiu aqui, de viva voz, que este memorando não serve. Este memorando foi subscrito em 2011, foi subscrito e assinado pelo Partido Socialista. De facto, o nosso entendimento é que este memorando naturalmente tem insuficiências, mas entendemos que ele está no caminho certo. Aponta objetivos de consolidação, aponta objetivos de estabilidade financeira e aponta também objetivos de crescimento económico. Mas tivemos este momento, digamos, inédito, que é sempre bom registrar, quase a lembrar que tal complexo de Édipo, em que alguém quer matar o pai. Vossas Excelências neste momento estão nessa fase, o que é naturalmente uma matéria que só os psicanalistas poderão estudar melhor. E por último, uma questão que também não deixa de ser surpreendente. António José Seguro, secretário-geral do Partido Socialista, o nosso colega deputado, e agora o deputado Basílio Horta repetiu, mostra a surpresa de que de facto a nossa dívida pública está a crescer. Bom, quer dizer, isto também é um facto inédito. Em 2005 nós tínhamos uma dívida pública cerca de 60% do produto interno bruto. Passados 5, 6 anos, 2010, atingimos quase 100% do produto interno bruto. Dívida pública, déficit das administrações públicas, déficit das empresas públicas. Entretanto, em 2011, Vossas Excelências pedem 78 mil milhões de euros. Bom, basta somar. Quer dizer, não há condições para que a dívida pública possa ser reduzida, conforme estava previsto no memorando, nos próximos tempos, relativamente àquilo que é o financiamento do custo de funcionamento do Estado. E aquilo que é importante é que, para além das palavras bonitas, do teleponto, do discurso ensaiados, é que, olhando para a frieza dos números, de facto, infelizmente, Portugal não tem condições para reduzir, no próximo ano, o endividamento público, porque o Estado que Vossas Excelências criaram consome bastantes recursos. Mas vamos às questões que nos estão aqui a centrar. De facto, Sr. Ministro, queria sublinhar que o PSD aprecia, de facto, e reconhece que existe aqui uma estratégia para a política económica do país, e isso é muito importante, com princípio, meio e fim. Nós iniciámos uma tarefa importante para lançar as bases para o crescimento. Nós estudamos, apresentámos aos portugueses e implementámos respostas imediatas numa situação de crise e de emergência nacional e estamos, mais importante do que isso, com rumo, com uma esperança para os portugueses e, sobretudo, para as empresas nacionais. E essas medidas têm sido feitas a vários níveis. O Sr. Ministro já de facto sinalizou algumas e importa aqui orientar outras e o meu colega irá falar nesse domínio. Mas é importante sublinhá-lo naquilo que é a estratégia. E a estratégia, Vossas Excelências, este Governo colocou aquilo que é o investimento do lado certo. Há quem pense aqui nestas bancadas da esquerda que é possível aumentar, digamos, o crescimento económico, é possível fazê-lo através do chamado Estado investidor, aumentando a despesa pública, a tal despesa pública que está próximo de 120%. Resta saber onde é que está, de facto, o dinheiro para fazer esse investimento. Nós fizemos-lo através das empresas, apoiando as empresas, os setores exportadores, criando condições para que essas mesmas empresas tenham capacidade de crescimento. Porque, senhores deputados,
Permitam-me este pequeno mimo às bancadas da esquerda. Às vezes fico com a ideia que vossas excelências acreditam que o crescimento económico é basicamente um balão insuflável. Basta soprar que cresce. Não é. É preciso fazer medidas concretas. Este Governo tem-no feito. O Sr. Ministro já anunciou algumas aqui, já concretizou e os números estão aí para demonstrar. E permita-me uma palavra até para o Sr. Presidente da Comissão de Economia, o Sr. Deputado Campos Ferreira, em relação ao Banco de Fomento. É, de facto, surpreendente algumas vozes que temos ouvido sobre esta matéria. Hoje o problema das empresas é, de facto, o financiamento. E é preciso que todos nós, nestas bancadas, nos possamos empenhar para que as empresas tenham melhores condições de financiamento. Que as empresas, as microempresas, tenham melhores condições de financiamento, as PMEs e também as grandes empresas. Termino para dar a palavra ao meu colega, porque senão fica sem tempo e não queria ser injusto. Sr. Ministro, dar-lhe nota e pedir-lhe uma explicação adicional em relação àquilo que é a indústria mineira. O objetivo deste Governo neste domínio. Era importante que esta bancada tivesse conhecimento do Parlamento quais são, de facto, as linhas definidas para essa área. Disse.